Agora a gente vai tomar o depoimento da Gisele Vilela. Ela vai falar da relação dela com a coleção de jabuticabeiras aqui da fazenda e vai também esclarecer uma dúvida, uma curiosidade que muitas pessoas têm, porque no mapa da fazenda vários nomes de jabuticabeiras estão associados ao nome dela. Por exemplo, tem Coroinha Gisele, tem Moranguinha Gisele. O pessoal quer saber se eram suas jabuticabas favoritas, por que tem esse nome. Meu pai era uma pessoa, um homem muito carinhoso, assim, muito carinhoso com a gente. Ele nos chamava de filhinhas, né? Então, acho que ele fez isso pelo carinho mesmo que ele tinha pela gente, a felicidade dele quando a gente resolveu fazer agronomia, que para ele era o melhor curso do mundo, né? Mas não necessariamente porque eu gostava mais, porque a gente andava aí muito pela coleção. Eu tinha outras preferências, por exemplo, para mim a melhor de todas é a Gosto de Jambo, que é uma sabará, né, com um gosto diferenciado, ou a gosto de café. Mas na verdade são muitas variedades muito boas, com sabor muito bom. E você atualmente trabalha na Embrapa, né? Você uma vez chegou a me falar que queria desenvolver um melhoramento genético de jabuticaba. Como é que estão esses planos? Então, meu pai influenciou tanto a gente nessa paixão que você falou, né? Pela agronomia. Então, eu e minha irmã fizemos agronomia. E também eu desenvolvi boa parte da minha pós-graduação, do meu aperfeiçoamento, com o estudo de plantas nativas, né? Então, o meu mestrado foi estudando o Cariocar brasiliense, que é o piquezeiro do Cerrado. Aí já misturou assim, a influência do meu pai com a região de origem da minha mãe, né? Que é Goiás, então, né? Então sempre essa paixão pelas frutas e pelo potencial, né, dos nossos recursos genéticos aqui no Brasil. E meu pai, ele gostava de jabuticaba, mas ele gostava de qualquer fruta, assim. Ele tinha muita curiosidade, né, por todas as frutas, não só do Brasil como do mundo inteiro. E eu cheguei a participar lá do início de projeto de melhoramento de piquezeiro, mas que era uma seleção que nós fizemos, né, de acessos, de progênios, né, matriz de progênio. E aí depois, o meu doutorado, eu também trabalhei com desenvolvimento, aí já num grau de fitotecnia, com uma planta medicinal da Mata Atlântica, a Fáfia paniculata. Então você vê que eu fui seguindo por aí, né? Mas atualmente dentro da Embrapa eu não trabalho com isso. Sim. Porque a vida vai te levando para outras frentes, né? Sim. Mas acho que levo assim comigo sempre esse olhar cuidadoso assim, em relação a não só os nossos recursos genéticos, em tudo que eu faço na Embrapa, mas assim a conservação do meio ambiente, a conservação das nossas águas, dos nossos solos. Assim, eu sou bastante envolvida nessa temática em outras frentes, que não necessariamente assim trabalhar com fruteiras nativas. Percebi que aqui na fazenda tem uma grande coleção de mirtáceas, né? As mirtáceas considero particularmente as grandes árvores para alimentar a fauna, né? Aves, mamíferos. E além disso, elas também vivem, né, nas regiões de nascente. Elas são maiormente, claro, tem de todos os biomas, mas a grande diversidade está na floresta ombrófila, né, que é associada às nascentes, né? Então são muito importantes nessa pegada de preservação, né, que você mencionou. Então, você sabe, Marco, que uma vez a gente fez uma expedição assim que foi marcante para mim, que nós temos aqui eu fiz essa expedição com meu pai e com alguns colegas, uns amigos dele agrônomos de Três Pontas e outras pessoas também da família, porque nós temos aqui dentro da fazenda passa o Ribeirão Três Pontas, né? Ele corta aqui a divisa da fazenda, né?
Apesar da gente ter a nossa APP toda preservada, todo ano a gente replanta, Uhum. como a nascente é longe, a água chega barreada aqui, né? Sim. A gente percebe que tem bastante Sedimento. sedimentos e erosão. Uhum. Mas aí nós fizemos uma expedição para a nascente do Ribeirão Três Pontas. E a nascente do Ribeirão Três Pontas é em uma dos morros das Três Pontas, que dão origem ao nome da cidade, né? Sim. E aí, ao entrar naquela mata ciliar ali da nascente do Ribeirão Três Pontas, tinha jabuticabeiras nativas. Sim, sim. Tinha jabuticabeiras nativas, assim, bem altas. Que eram de cabinho, né? E que davam os frutinhos só lá na copada, lá em cima, onde recebia a luz, né? Sim. É uma pena que naquela época, isso já tem há uns 30 anos, né? A gente não tinha hoje os recursos que a gente tem, senão, logicamente, teria filmado. Sim, sim. Então, acho que nem fotografias talvez a gente tenha, né? E a gente trouxe o que tinha lá, porque a gente não foi numa época muito propícia, né? E lá nascente água cristalina, né? Sim. Do Ribeirão. Que beleza. Eu até destaquei aqui nesse programa, nessa série de programas aqui sobre a Fazenda Vilela, que essa jabuticaba de cabinho, cujo nome científico é Plinia trunciflora, né? Ela é baseada numa coleta lá do século XIX de um botânico chamado Regnell. E foi no município de Caldas, que antigamente era Poços de Caldas junto com o atual município de Caldas, né? Então, e aqui na fazenda o Tonho nos mostrou que a jabuticabeira mais antiga da coleção, que foi plantada em 1974, mas trazida de caminhão, já era uma planta adulta da mata, é de Poços de Caldas. É de Poços de Caldas. Então é o exemplar mais fiel ao material tipo dessa espécie, né? A genética corresponde melhor. É muito interessante tudo isso. Então, queria agradecer aqui a hospitalidade de vocês, do seu depoimento. Vocês estão todos de parabéns aí. Muito obrigada, viu? Você será sempre um hóspede muito bem-vindo. Venha quando quiser, né? Nós compartilhamos com você esse amor aí pela flora nativa brasileira e pelas frutas. Sim, que bom. Muito obrigado. Obrigada.